boa noite. Boa noite nesse diazinho gostoso, friozinho. Vamos conversar um pouco, trazendo informações. Vamos esperar o Pablo entrar aqui. Cadê o Pablo? Aí. Oi, tô aguardando o Pablo entrar. Boa Olá, noite. boa Tudo bom? noite. Como vai, Ana? Tudo certo? Tudo bom? Boa tarde, olá, tudo Acho certo que por tá lá? boa a conexão, né? Já tô É, por conseguindo sorte ver sim. Isso. as pessoas. Eu vejo muita gente, por sorte, muita gente, eu acho que gosta deste tipo de temática. É muito bom isso. Sim, sim. Bem bom, deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos conversar um pouco, Pablo. Vamos abordar um tema, acho que bem interessante, né? Que é a relação à alimentação. Muito importante. Acho que muita gente está perguntando, né? Que será que uma dentista vai trazer esse Vai falar disso. tema de alimentação e alimentação ligada ainda à consciência? O que Isso. será? Então, Assim é. acho que tem tudo a ver. A boca é o principal, onde inicia a nossa digestão. Então, faz parte do Assim é. aparelho digestivo. Isso. Uhum. E tudo que comemos também interfere na boca e no corpo inteiro também. Tal qual. Isso. Então, vamos uma apresentação tua. Você quer se apresentar já? Tá Quer que bom, eu te apresente? eu sou Paulo Macetti, eu sou coach, eu sou preparador físico, faço a especialização de nutrição esportiva y bueno, estamos ahondando en este tema relacionado con a alimentación en relación a conciencia y al entendimiento neurocognitivo y emocional de la gente en relación a alimentación. Ótimo. Então, vou me apresentar também. Para quem Por não me favor. conhece, sou Ana Tereza Veloso, sou cirurgiã dentista, sou especialista em implantodontia, mas faço clínica geral. E vamos conversar um pouco, porque acredito que a boca é um órgão também muito sensitivo. Nós trazemos doenças emocionais que interferem na boca e Uhum. no corpo todo. Então, é uma válvula de escape onde aparecem os primeiros problemas normalmente na boca. Então, acho que é interessante abordar isso, trazendo todas essas áreas, né? Somos um ser integral. Então, tem que ter. Exacto, Não totalmente adianta cierto. só tratar o dente, tem que tratar o corpo inteiro. Tá tudo interligado. Tal cual. Isso. Então, hoje vamos abordar essa visão neurocognitiva sobre a nutrição e vamos te perguntar primeiro, né? Por que comemos? A ver, o jeito de falar do porquê comemos, ainda do alimentação em si, ainda alimentação biológica, tem muito que ver com a emocionalidade do ser humano, certo? É muito importante entender o qual é a emoção detrás da alimentação, sim? Lembra a gente que a alimentação está marcada no inconsciente da pessoa desde que é muito criança, sim? Então, tem uma traça, tem muita informação inconsciente relacionada com a alimentação em relação ao indivíduo. Isso é muito importante ter em conta, sim? O jeito de alimentação
está relacionado básicamente con qué recuerdos están implantados no inconsciente do ser humano. Y de ahí, o sea, cada individuo tiene una percepción o una influencia de alimentación en sí. No sé si va siendo claro. Pues, Ana, você sabe, mi portugués es muy básico, você cualquier duda que tenga, você va clarificando a situación más. Quiero saber si se va entendiendo o jeito do concepto. É uma recordação, você diz uma recordação de infância e que traz, é isso que você se refere? Exactamente, una recordación, o sea, o que queda dentro da cabeça, dentro do mente inconsciente do indivíduo, é um recuerdo, por decir, o primer recuerdo da alimentación es la amamentación con la mãe, ¿sí? Você, con eso, lembre que a alimentación está relacionado con amor no ser humano, está relacionado con a supervivencia. Sim. Então, a intervinculação que tem la alimentación con las emociones es muy importante, tanto de una visión positiva como una visión negativa. Entonces, desde ese jeito a gente puede ir planteando situaciones en donde olhar aspectos que se relacionan de la alimentación con emociones y con muchas veces patologías de individuos. Sim. Então, por que a comida, né, está enraizada no nosso inconsciente? Claro, Por esses justamente isso. motivos? Exactamente. Está enraizada en relación a recordación que você falava, bendito, por decir un jeito, a criança, ao primeiro momento da amamentação, ou seja, fica uma vinculação com a mãe em relação a seu afeto, se essa situação foi boa. Se a lo mejor tem um jeito de ser ruim, a alimentação vai ficar generando un rejeito, de, a lo mejor por decir, a gente que tiene alergia a los lácteos, ¿sí? Alergia a leite. Muchas veces por una... Exactamente, y tenga a lo mejor un recuerdo inconsciente de alguna situación específicamente de amamantación o otra situación con la MAE, porque se relaciona a nivel, si la gente conoce la terminología, lo que es neurobiología o lo que es biodecodificación, muchas veces alimentación está muy relacionada con la MAE y fican secuelas inconscientes en relación a la alimentación con determinados alimentos por el hecho de haber tenido de una infancia primera ¿cómo falar? Una situación negativa en ese conflicto. De ahí fica arrastrando inconscientemente muito enraizada. Sim, a até ela parte fala, inconsciente. a Iracema aqui está falando, seria pela conexão emocional, a primeira razão de sobrevivência. Exactamente, todo está totalmente certo, Iracema. Obrigado por el aporte. É isso. É verdade. Fica um ponto inconsciente na mente do ser humano. Você imagina que dentro dos parâmetros de supervivência, a alimentação é o eixo principal do ser humano. Tem que ver, no ser humano evolucionado, tem que ver muito enraizado com as emoções, mas tem também com a parte o cerebro primitivo, con la parte biológica de supervivencia. Sí. Entonces, se entrelazan, se entrecruzan muchas situaciones, tanto biológicas como emocionales, lo cual generan un campo muy amplio de pensamiento, emociones, la cual trae o lleva a comida al ser humano. ¿Sí? Sí. En aspectos tanto positivos como negativos, obvio. Óbvio. É bem compreensível. E aí, mais uma vez, a relação da boca, né? O primeiro contato com o mundo é através da boca. Com a mãe, exatamente. Né? O primeiro contato com a mãe. Das relações é através da boca. Primeiro, a gente já tem o contato com a alimentação, no primeiro momento, com o afeto também. Então, todas as emoções, a boca expressa muito as nossas emoções, né? A gente fala, grita. É o eixo da vida. A alimentação é o eixo da vida. O ser humano, ou seja, em seu inconsciente implanta, fixa, o que a alimentação é o eixo da vida. Ou seja,
minha mãe, dá um exemplo, minha mãe não me amamanta, minha mãe não fica querendo, não tem afeto mío, minha mãe não quer que eu viva, ou não, Sim, ou mereço vivir. Então, o ser humano, não só biológicamente, sino emocionalmente, va arrastrando, va llevando para frente sim. muitas situações emocionais. Estamos falando um exemplo de amamentação, porque um exemplo muito prático. Pode ter situações após de primeira infância, 5 anos, 4 anos, algum alimento que foi ruim para ele, ou uma situação do, de muito dor, em donde um conflito pai mental está comendo algum alimento. Sim. Infinidad de possibilidades que você pode falar para dar exemplificações desta situação. Pablo, e quanto da a nossa dieta impacta nesse nosso grau de consciência? Bom, falando desse jeito, você tem aí dois aspectos a separar, que falamos bem. A parte biológica, que seria como o alimento afeta. Sempre falando da parte emocional, quando vamos falar da parte emocional, da parte biológica, vamos falar da parte neurocognitiva, então tem que relação a sistema nervoso central y a lo que es sistema endocrino. Entonces, ¿cómo alimentación afecta al sistema endocrino y el sistema neuroendocrino, o sea, de neurotransmisores? O sea, você tem alimentos que estimulan ciertas sustancias no cerebro. Entonces, no es lo mismo que gente come una dieta muy alta en carbohidratos refinados, donde el cuerpo tiempo todo va a estar disparando insulina y va a estar disparando serotonina, uno va a estar con una situación de mucho relajo, muy aplacado, o sea, con pensamientos lentos y relajados, a sustancias a lo mejor que estimulen más a dopamina, que es más euforizante, da más actividad, o sea, más... A ver, la alimentación influye mucho en el estado de ánimo, biológicamente hablando. Y el estado de ánimo, obviamente, retroalimenta las emociones que la gente ya tiene como individuo, lo que se fala personalidades. Entonces, es como cachorro que se está persiguiendo a rabo. Aham. ¿Sí? O sea, a biología afecta a emoción y la emoción afecta a biología. Entonces, cuidar de la biología, comiendo alimentos certos, comiendo un alimento que fique bom para el organismo, y alimentándose de buenos pensamientos, Aham. faz un círculo constante de crecimiento para el individuo. Eso es muy importante tener en cuenta. No hay que descartar, pensar solo que el ser humano sí, porque es muy importante emoción y cuidar más. O cuerpo es un templo, como quien fala, donde habita el espíritu, habita el ser. Tem que cuidar tanto el ser como tem que cuidar el templo. Entonces, alimentación correcta, alimentación saudável. Eu já não falo de jeito vegetariano como falo sempre. Eu respeito, cada uno tiene sua filosofía, perdón. Mas uma alimentação mejor mais basada no vegetariano, com alimentos mais orgânicos, inclusive a gente que come carne, tratar que sean carnes mais saudáveis, a lo mejor não de, eu sempre falamos, não de matança, criança, sino de outro jeito. Cuidar a qualidade do alimento. Sim. E, sobretudo, que seja alimento e não um produto comestível, que é o que encontramos muito no supermercado, faz que o ser As humano mantenha a saúde. É. Isso. Panificadores não tem alimento. Não. Nenhum. Por exemplo. Nenhum. No va a gustar lo que estamos hablando, mas es cierto, es verdad. ¿Qué va a hacer? Todo procesado, todo producto que pasa por manos del ser humano y pasa de alimento natural a ser manufacturado, a ser procesado, ya fica Não é alimento. deja de ser alimento. Isso. Exactamente. Así es. Verdade. E como você falou, muitas vezes a consciência, como é um ciclo, né? Se a gente tem consciência do que está comendo, para também ter essa resposta, você tendo consciência do que está no teu prato, onde você foi buscar, se você tem uma horta que em casa, orgânica, ou se abastecem de alimentos orgânicos, você sabe que não está comendo veneno. Tal cual. Né? Isso. Então, tuas células... E a mente fica mais clara. Fica mais clara para poder você manter essa emoção positiva. Se você está fazendo um trabalho de emoção positiva, mas você está comendo ruim, você imagina, dá um exemplo, você come muita fritura, ou come muita coisa muito gordurosa, ruim, ou alimento muito processado. O oxígeno, a sangue que tem que ter no cérebro, fica no hígado,
fica no estômago, fica no pâncreas, tratando de metabolizar tempo todo essa comida muito gordurosa, muito pesada. Sobrecarrega Então, esses exatamente, órgãos. não dá, a nutriente onde tendria que ir não vai, e está o tempo todo no sistema Trabalhando. digestivo, e a energia do corpo, a consciência do corpo, a mente baixa muito, muito. Sim. Então, você não vai estar, por exemplo, a gente que gosta de praticar yoga, gente que gosta de praticar meditação, você não pode fazer uma meditação após de haver comido, não sei, um churrasco assim, Verdade. com cerveja, e não vai dar certo. Você vai poder ter Não vai toda a ter intenção energia. de poner em meditação. Não vai dar isso. Vai tal querer qual. dormir. Para repor a Exatamente, vai energia. querer que trabalhe seu sistema digestivo. Você vai estar. Por isso Deixa que, trabalhar o sistema digestivo. por isso que muitas vezes a gente come uma feijoada, um churrasco, e acaba querendo dormir logo após. Não tem energia para continuar ali, né? O corpo sábio. Para ir Dice, fazer você não pode usar a mensagem. Exatamente. Vai descansar porque tem que trabalhar seu sistema digestivo. Vai descansar. Sobrecarrega. Acontece isso. Se você ficar sobrecarregando a máquina todo dia, trabalhando no máximo, aquilo ali uma hora não vai suportar. Sim, tal qual. Né? É isso. É isso mesmo. Você falou, quanto mais oxigênio no cérebro, mais a gente consegue ter consciência. E tem essa ligação também, né? Talvez com essa conexão com o divino, com o espiritual, né? E trazer isso. Você colocou até aquela forma de yoga. Porque a yoga é uma filosofia que também traz uma noção pra gente sobre alimentação. Justamente. Porque se ela não trouxer, a pessoa não vai conseguir. Toda cultura que tem sabedoria e toda cultura antiga tem uma visão integral de o que é ser humano. Física, alimentícia, filosófica, ou seja, não fica em só ponto, sino faz um panorama. Então, entende também que o físico, se bem não entende que o cérebro não é só, a mente não é só o cérebro, Sim. mas o cérebro podemos falar como uma metáfora, que é a antena da mente. Então, se o cérebro não funciona bem, a mente não funciona bem e o espírito não expande. É muito complicado que um cérebro funcionando ruim, o espírito tenha a possibilidade de expansão. Verdade. A Dani colocou aqui, não dá para praticar yoga ingerindo sangue e dor de sofrimento animal. Essa consciência... Tal qual. Né? A ver, por isso eu novato com filosofia vegana, porque eu respeito, mas a gente que não come. Pero, em caso do que fala Dani, está certo. Eu sei que Dani a lo mejor não vai estar de acordo, pero a gente, por exemplo, que eu falamos sempre, a filosofia mais primitiva dos ancestros nossos, o cazador-recolector, não é o mesmo um animal que foi como tribos aborígenes ou tribos nativas de um lugar, onde cazavam um animal e comiam muita verdura, e o animal era morto no instante, mas ter um animal muito tempo em cautiverio, comendo besteira, sofrendo, a energia desse animal fica totalmente distinta. Isso é certo. Ou seja, a gente que pode ou tem vontade de ser vegetariano, eu acho que é uma decisão muito boa. Mas, Sim. a menos... É difícil, né? Come... É difícil porque nós estamos numa educação desde criança, sendo muitas vezes até obrigado a comer carne. Tem criança que não quer e porque senão não vai ficar saudável. Porque senão se você não come carne, vai ficar no corpo, né? Vai ficar certo, saudável. Então, isso aí traz o quê? Porque a carne, na realidade, traz uma célula já morta, né? É uma estrutura já morta, você está comendo já... não é vital, não traz vitalidade para o teu corpo. Então, tem que comer com mais moderação para trazer, né? Então, assim... muito importante. O corpo é o mesmo que no universo natural. O corpo é um microcosmo, então é um equilíbrio, um balanço. Ou seja, se você mete muito de morte e pouco de vida, como alimento mais macrobiótico, suas células ficam apagando. Ou seja, eu acho, personalmente, que você pode comer carne, mas de onde? A pergunta é, hoje em dia, eu prefiro que a gente seja vegetariana porque não tem de onde comer carne. Sim? Ou comer peixe. Não falemos carne vermelha, falemos peixe, por dar um exemplo. Não tem onde, ou seja, não é o mesmo o caçador que ia e caçava sua própria presa, e comia e agradecia a natureza por essa entrega, e comia
el 70% de su alimentación era vegetariana y en cuanto comía algo de carne, entonces su cuerpo fica muito mais saudável que a alimentação que faz hoje em dia o ser humano. É isso também. É. A Luciana colocou aqui, ó, precisamos trabalhar o paladar, estamos mal acostumados. Tem razão, Luciana. Muito mal acostumados, realmente. O paladar desensibiliza muito quando você estimula. A gente fala muito, eu falo uma metáfora que a gente que queda meia pesada, meia grossa. Mas eu comparo falamos muitas vezes com você, Ana, a farinha do volumen que faz de trigo para fazer farinha, monte de trigo para fazer um pouquinho de farinha, sona muito feio o que eu ia falar, mas eu falava outra vez com uma gente amiga, digo, você sabe quanta quantidade de folha de planta de coca precisa para fazer cocaína? Você precisa 4 quilos para fazer um pouquinho. Então, a farinha é uma substância adictiva. Você concentra a parte mais calórica dessa planta, a parte que menos tem nutrientes, mas sim tem muita amida, tem muita concentração de calorias, e você consome. Então, o sistema nervoso não está preparado biológicamente para receber esse choque de calorias, ou seja, essa quantidade de açúcar. Então, fica querendo comer, e isso fica... O corpo tem adicção ao alimento, a gente não quer admitir. A doce, a farinha, alimentos muito gordurosos mesclados. São alimentos e fica aditivos, num círculo vicioso. Viciantes. É isso. Né? É tal qual, Vicia. exatamente. O Carlinho falou aqui que ficou 90 dias sem comer carne, agora ele está comendo muito pouco e tem se sentido muito mais leve. Muito bom, Carlinho. Eu também comecei a comer, comecei a fazer uma pseudo vegetariana agora para sentir um pouco melhor. Estou comendo só ovo caipira. E todo o que é vegetais e legumes. É muito bom. A energia que a gente tem, a gente... Limpa, depura muito o corpo de acá e a nível físico também. E a gente, até o nosso tempo fica diferente. Você fica mais disposto em tudo. A tua energia... as pessoas até percebem quando você muda a alimentação. Não só emagrece, como a energia. Sim, o estado de ânimo, a energia que tem corpo, ou seja, você acorda mais leve, dorme muito mais fácil, ou seja, fica trocando muito a química cerebral, fica trocando muito, ou seja, cambia. Eu estou lendo um pouquinho o que a gente fala para... Sim, para trazer os temas, né? Muito mais acostumado, sentimos falta de alimento que estamos Leira. Tem razão, Leira, exatamente. Pablo, tem alguma dica em relação... A gente pode colocar assim, como que a gente pode tomar nossa comida um aliado no nosso desenvolvimento espiritual? Isso que você estava falando, né? Mas tem alguma dica assim? Eu sei que tem muitas coisas, mas a dica mais sencilla, mais fácil, aunque suena muito doido, é comer comida. E quando a gente fala de comida, todo o que você pueda pegar da natureza, faz exercício. Um fruto você pode pegar da natureza. Uma folha, uma planta, você pode pegar da natureza. Uma raiz. Um grão, uma raiz. Que vem da terra. A ver, quem come carne pode pegar, mas eu já falei do tema carne. Ou seja, que carne você vai comer? Muito óleo. Se você vai pegar um ovo, óleo, que ovo você vai comer? É um ovo natural ou um ovo de... Ou seja, quando mais natural alimento, isso, quando menos processamento tem o alimento, é muito melhor. Se você tem a possibilidade de ir a algum agricultor que faz produção orgânica, ainda melhor. Isso vai dar a possibilidade que, além de ser um produto natural, não tem substâncias químicas, então não fica intoxicando o corpo. Isso seria a primeira dica fundamental. Já com isso, a gente vai fazer um monte de diferença. Vai fazer uma diferença muito grande. Isso vai ser muito bom. A Dani até estava falando aqui, ó, que o problema de tudo isso é que as pessoas não sabem como os animais são tratados para chegar até o nosso prato, né? Eles são criados, momento que as pessoas olharem para isso, vão conseguir, não vão conseguir comer, porque é tanto sofrimento que está comendo ali. Imagina a quantidade de hormônio que o animal, né, tem no corpo na hora que ele é abatido e da forma que ele é criado também.
um ovo que você compra caipira, que é no quintal, quanto que uma galinha, quantos ovos ela dá por mês? Óleo cor. Você, é um dado Do simples. Óleo tamanho. cor, o tamanho e óleo cor e a textura, ovo caipira, Sim, ele é ovo menor, caipira mas é muito mais concentrado. é mais denso, exatamente, um cor E mais o sabor vivo, é diferente também. tal qual. Outra coisa muito importante que eu falava, o Dani está certo. Você sabe, eu fiz tecnicatura em colégio secundário de uma escola láctea. Se bem fiz escola láctea, eu não estou muito de acordo agora com o consumo. Mas, inclusive que a carne, los lácteos, a gente tendría que retirar bastante. A ver, el único mamífero que sigue consumiendo lácteos após do crecimiento es el ser humano y consume lácteos de otro mamífero. O resto deixa de consumir lácteos. Entonces, o lácteo tem muchas sustancias que se han descubierto, han feito estudios que son pro-inflamatorios. Entonces, fican haciendo activaciones tanto neuroendócrinas como biológicas de inflamación en todo el cuerpo. Entonces, dejar de comer lácteos o disminuir el consumo de lácteos sería muy bom para a gente. ¿Sí? Porque el lácteo, a mayoría, también son productos procesados. El único producto que no es procesado es la leite. No es procesado, podemos falar que Não aí era, não é né? processado. Não era para Se ser. não era. Quando estava a vaquinha feliz, você tirava e passava e acontecia isso. Agora é todo processado, mas o resto do produto ficam concentrações muito grandes de proteínas, de substâncias. Aí, a leite tem muitas substâncias similares a los, você corrige, Ana, se estou falando certo, opiáceos, não sei como se fala em português, ou Opiáceos, seja, que são isso, substâncias muitos viciantes. similares a opio. Entonces, también fica siendo muy adictivo, além de producir efectos inflamatorios muy fuertes en el cuerpo. Muchas enfermedades autoinmunes tienen que ver con el consumo de ese tipo de alimentos. E a gente O sea, que traz están muito isso, olho. a gente traz muito essa ligação com o leite da memória da amamentação. Tal Né? qual. Porque você, até uma vez a gente estava conversando e você falou em relação a isso, de que a criança fica tanto tempo mamando, comendo só leite materno. Como? Como ela vai ter vontade? É uma adaptação evolutiva, ou seja, faz que fique viciada, por falar no es mal sentido, ¿no? Mas para que, como es un monoalimento, o sea, la única forma de sobrevivir es no dejando de consumir leite. Então, por isso tem muitos opiáceos, porque toma e vai querer mais. Mas é um tempo que a gente tem que cortar. Ou seja, a instância de amamantar, a instância infante, e tem que ser a leite materna. A gente já A leite traz de outros desde a animais infância, né? é isso, tal qual. Ó, o Canil, Fica no cérebro. Ou seja, o cérebro do ser humano é um cérebro que tem muito receptor, que tem a natureza de ser adictivo. sim. O sea, tenga naturaleza. O sea, entonces siempre hay sustancias en la naturaleza que você se abusa o está muy concentrado, va a generar ese efecto. Entonces, tem que tener mucho cuidado en el consumo do alimento y a calidad do alimento, para no entrar en ese círculo vicioso. Pablo Canil perguntou o que acha do ovo e da tapioca. ¿Qué acho de ovo a tapioca? É. A ver, es como falei, de onde vem ovo? Si ovo vem una fuente natural, a ovo, digamos, dentro de lo que es alimentos animales no cárnicos, o sea, que no ven de tejido cárnico, ovo es unos alimentos que tienen mayor valor biológico de proteínas, muy bom, natural, no de criadero. Y a tapioca es lo mismo, son farinas refinadas. Tienen que tener óleo con la cantidad, o sea, no estoy hablando no coman, tienen que tener óleo con la cantidad, o sea, siempre todo que sea refinado trata de o no comer o comer poquinho, para que el cuerpo no fique en ese estado. Você cuando come mucho alimento procesado, carbohidrato procesado, dispara mucha insulina. Y ya, a gente ya sabe que mucha insulina es igual a muchas enfermedades, diabetes, inflamación neurodegenerativas, autoinmune. Entonces, cuando más vaya o refinado, mejor. No estoy diciendo tira la dieta, mas come poquinho. Mezcla con mucha verdura, mezcla con fibra, cuestión que el cuerpo pueda asimilar de mejor manera esse alimento. O organismo vai precisar produzir tanta insulina Isso, em tão pouco tempo para metabolizar tanto, né, tanto alimento
Por Se é eso, mais inclusive, natural, não precisa tanto. isso, por isso nos cardápios, nas dietas, inclusive, quando a gente come alguma, que eu falo, eu não sou adepto, não, eu não gosto de agregar muito, mas quando a gente come alguma massa ou come arroz, sempre dice, acompanha com uma boa porção de verduras, legúmenes, para que quando você digere, ou seja, al estar Compensa. mesclado com fibra, a liberação de carboidrato dentro do organismo vai ser muito mais lenta, então o nível de insulina é mais baixo, então não impacta tão forte no corpo. Sempre Ah, acompañado de productos con más nutrientes, más fibra, o sea, entonces el cuerpo fica pudiendo equilibrar un poquito más esa situación. ó, o Carlinho falou, vou diminuir a tapioca. Ven, Carliño, vai por todo, Carliño. Come mais a... Como é? A mandioca. A mandioca é melhor, Pablo, de comer, a raiz, né? Claro, Do que a tapioca, que já é claro, refinado. claro, o sea, pues se puede comer, hacer productos. Hay muchas recetas de batata doce, de batata, de mandioca, mas sin procesar, o sea, hacer o puré, falan, ¿cómo falan? O Desculpa, o purê. puré o puré, y después con un puré hacer alguna masa o algún bolo, pero fica siendo más integral, você no tira ese amida de ahí, o sea, fica siendo más integral y fica gostoso igual. Puedes Sim. hacer hasta... E você coloca essa situação de comer mais um ovo caipira, criado, a galinha criada mais solta. Mas esses alimentos normalmente têm um custo maior, né? Então, por exemplo, se a gente compra uma caixa com 30 ovos, Sí. muitas vezes a gente paga 10, 12 reais numa de 30 ovos e uma de 12, a gente paga 12 reais. Ah, eu vou decir uma Mas coisa com isso. por que? É isso que eu quero explicar para que todo mundo saiba, né? Isso não é um investimento na saúde? O que compensa isso? O que vai compensar? A ver, você, primeiro que como você falou, a galinha caipira não põe tanto ovo, nem fica uma produção tão massiva. E depois, você tem duas possibilidades. Como dijo o sábio grego, você, o alimento é nosso medicamento, nossa medicina. Você tem uma opção, ou gasta em alimento ou gasta em medicamento. Você escolhe. Você pode ahorrar en alimento y después fica gastando en medicamentos. La escolha é de cada um. E A fora gente que outra come coisa. muito sano, vaja muito, a gente, o sea, está estudado cientificamente, a gente que faz atividade física, come saudável, fica consumindo, fica enfermando muito menos, então fica consumindo muito medicamento. Verdade. E a gente sabe, o medicamento não é barato. Muito menos barato que comprar uma docena de ovo caipira. Verdade. E aí a gente acaba comendo esse ovo que é mais barato, a gente traz também. As galinhas são criadas como? Muitas vezes doentes, com uma quantidade imensa de hormônio que elas recebem, de antibióticos para sobreviverem. E a gente também recebe isso. Por isso é importante. Depois a gente não entende. Eu estou tomando um antibiótico, não está fazendo efeito como fazia antes. Eu tenho que tomar mais doses. Se você sem interar, vem tomando faz 2 anos que está tomando com todo o que você consome. Os mesmos antibióticos que consomem a vaca, a galinha, tudo isso são antibióticos que a gente toma, mas a gente tem que tomar uma só vez quando você está enfermo. Não está consumindo o tempo todo inconscientemente dentro dos alimentos. As vacinas. A vaca reciben 4 vacinas, o sea, 4 vacunas, no sé cómo falan o efecto de hacer mas efecto de dar vacina, ¿cómo falan lá? Aqui falan vacunação, lá que é vacinação. Vacinação. Eu estudei a indústria pecuária, tem 4 vacinações por ano, todo ano a vaca. Sim. Então, não tem jeito, sempre tem vacina, sempre tem antibiótico dentro da carne vacuna. E isso é um jeito muito ruim, lamentavelmente. E isso a gente come. Verdade. E, Paulo, essa coisa de se alimentar bem, para quem é atleta, tem um rendimento maior, até a Iracema pergunta isso ali. Ó, alimentação integral refere no rendimento muscular para os atletas, não é mesmo? Bom, então, há muitos estudos falando sobre todo de alimentação vegetariana, e aí vou dar um ponto a favor da alimentação vegetariana. Todo alimento que alcalinize o corpo e baixe o nível de inflamação
permite que o corpo inteiro se regenere, se recupere muito mais rápido. Sim. A gente fala, não, porque a dieta vegetariana não aporta suficiente proteína, por isso o atleta não tem possibilidade. Não, não. Você se faz uma boa dieta vegetariana, bem balanceada, se você estuda bem, você pode aportar boa quantidade de proteína também. Então, fica muito menos inflamado o corpo, Sim. fica muito mais alcalino. Imagina que você, cada vez que treina, produz muitos produtos radicais livres, ou radicais livres, não sei como falam, Radicais radicais livres, livres. sim. Isso. Fica más alcalino, entonces, o ácido láctico, sustancias, amonio, todo que produce, o desperdicio del cuerpo que produce actividad física, se reabsorbe mucho más rápido porque el cuerpo está más alcalino, porque el cuerpo no está tan inflamado. Entonces, a regeneración de los tejidos, tendones, ligamentos, a sistema muscular, todo fica rellenado mucho más rápido. Y aparte, a dieta vegetariana, você lo obliga a comer mucho más legumes, mucho más verduras, o sea, siempre tiene mucho más contenido de la parte, no solo de vitaminas, sino tem muitos mais minerais. E os minerais, para a parte de condução o sea, del sistema nervoso, fica fazendo que a recuperação do sistema nervoso, que também é muito importante para o treinamento, aconteça muito mais rápido. Então, hay estudios donde el atleta recupera hasta un 20-25% más rápido haciendo dietas que son antiinflamatorias. Abacate, nueces, o sea, amêijoas, frutos secos, o sea, más verdura, semente, linaza, o sea, todo lo que sea omega 3 y 6, o sea, fica regulando el sistema hormonal de lo que es proceso inflamatorio no corpo y fica o corpo reagindo muito melhor metabolicamente falando. Sim. Eu até li um livro que o autor falava sobre alimentação e ele colocava o ômega 3 como que se as células nervosas, quem consome muita carne, muita gordura, principalmente essa gordura que no meio ambiente, ela fica rígida, tende a endurecer as células nervosas. E as células nervosas não conseguem passar. Não ficam fluidas, isso. Né, a informação tão rápido. Então as pessoas ficam sem memória. Sim, você fala do que todo lo que seria basicamente o grasas saturadas. Isso. O sea, você tem que comer menos grasa, não deixar de comer, mas tem que comer muito menos grasa saturada e comer mais grasas insaturadas e poliinsaturadas, que são de abacate, de amendoim, de omega. A gente que come carne de salmão, o sea, todo que sea, tanto animal vegetal, todo que sea omega, falan fluidizando, o sea, deja más movimentado, más fluido todo lo que es tejido, todo lo que es membrana da célula. Entonces, el sistema nervoso fica conduciendo muito melhor os impulsos nervosos. Sim. Isso ajuda a enfermidade neurodegenerativa. Sim, a Ana colocou aqui, reconhecer a saúde do corpo físico é o ponto inicial de qualquer processo evolutivo. Isso. É uma atitude de muita sabedoria e de alto amor. Isso. É isso. É outra coisa. É o mesmo que fala gente que bebe em excesso, o fumante. Ou seja, você não percebe, ou quando você deixa de fazer isso, deixa de fazer uma autoagressão ao corpo. Então, aí, o feito de fazer isso quer dizer que você está tomando consciência de seu corpo. E se está tomando consciência do corpo, sua consciência de por si está expandindo. Por isso, desde lo físico a lo espiritual no hay una desligación, está todo interligado. Mental. ¿Sí? Como fala, como es arriba, é abaixo, como é adentro, é afora. Então, todo interliga. Exatamente. E como a gente até começou, né, falando lá no começo sobre a boca, né? Porque é um motivo de um dentista estar falando sobre alimentação. Então, tem tudo a ver isso, né? Porque o dente... princípio... e o dente... muitas vezes a pessoa pensa assim, ó, é uma cárie, o dente é um osso, é duro, parece ser um osso, né? O dente é uma estrutura mineral, mas parte é mineral, mas uma boa parte tem um envolvimento também com o emocional, né? Traz aquela coisa, reflete as emoções, se refletem na boca e também traz algumas, por exemplo, pessoas que têm muitas aftas frequentes. Então, o que significa isso emocionalmente?
tudo que a gente não fala quando está sentindo. Então, Tal cual. as palavras não ditas, os segredos que não são contados, ulceram a boca. Sim. Então, isso é muito emocional. Se a gente começar... Muitas vezes eu cuido de pacientes que têm muito recorrente afta. E remédio, é creme dental e nunca fica bom. E quando eu coloco isso para ela, que é emocional, que ela tem que olhar, que ela está engolindo muito sapo sem falar, Totalmente de acordo. ou está com emoção reprimida, esconde muitas emoções, querendo passar uma sensação de super poderosa, né? E tem muita afta na boca, por isso. Então, todo que el cuerpo, a ver, todo que você no tire para fora emocionalmente, o cuerpo se va a encargar de manifestar biológicamente lo que você no puede resolver emocionalmente. Entonces, es escolha de ser humano en relación a justamente a la decisión de tomar conciencia. O toma conciencia, o cuerpo va a hacer que você tome conciencia, o va a enfermar. Entonces, olear la enfermedad como una cuestión de, no digo un amigo, pero sí un aliado. Es decir, la enfermedad está mostrando lo que usted tiene que trocar internamente. Entonces, desde ese punto, usted empieza a hacer una introspección y empezar a trabajar un poquinho ciertos aspectos de la mente inconsciente. verdade. É bem isso mesmo. Eu colocando aquela... A Iracema comentou aqui, ó, saliva ácida, bruxismo, isso é muita raiva. A pessoa está com muita raiva, não consegue expressar a raiva no momento certo. E a raiva também tem que ser expressada. Todo simbolismo. Tengo un nudo, tengo un no en el estómago, ese cara no me pasa. A ver, todo lo que uno hace, aunque sea de dito popular, son manifestaciones emocionales. Uno tiene que escuchar los ditos, por decir, doy corazón, doy peito, o sea, problemas de infarto, problemas de acidez estomacal. Todo eso tiene que ver con emociones no resueltas que fican eso. Sim. O peso no corpo, o sea, são muitas coisas. E é uma bola de neve que vai crescendo, né? Você está desequilibrado emocionalmente, você vai descontar onde? No alimento, vai comer mais. Tal qual. E vai comer alimentos que você não fica tão... não vigia tanto o que está colocando no prato. Vai na primeira panificadora, compra um monte de doce, de bolos e come. Porque esse desequilíbrio leva a isso. Qual o jeito de alguém que está nervoso? É tratar de tranquilizar. Se ele não pode tranquilizar por seu jeito, vai buscar uma droga, um alimento que libere muita serotonina para ficar relaxado. Então, come muito bolo, come muito doce, então fica aplacado. Dispara insulina, faz hipoglucemia e a 2 horas, 1 hora, tem ganas de novo de comer bolo. E aí entra o círculo vicioso. Mas a gente tem que trabalhar emocional para não ter... A ver, o estresse, hoje em dia, é uma... Eu diria que, suena feio falar em este momento de pandemia, mas uma grande pandemia que hay hoje em dia, mais allá que estamos vivendo hoje, é a pandemia mundial do estresse. É a enfermidade do século XXI. O sea, 80% de gente está estresada. Estrés faz que você libere mais adrenalina, mais cortisol. Então, você fica o tempo todo querendo comer doce. ¿Por quê? Porque doce relaxa. Mas você fica tendo uma adicção a isso. Porque você não soluciona isso, não soluciona o problema de raiz, de base, igual que que fumar, né? Muita gente fuma para compensar. Tal qual. São drogas. Fica, libera endorfina, o corpo relaxa. Não é alimento. Por o momento. Porque... Não. São drogas. Fica entrando em um círculo viciado que não, se você em algum momento não corta, fica e termina deteriorando a saúde do corpo. Como que faz, física Pablo? E mental. Como que você coloca isso assim? Como que faz para cortar esse ciclo? Você falando de quê? De cortar do estresse ou da alimentação? De alimentação, por exemplo, a pessoa que come muito doce, vamos dar esse exemplo que a gente estava falando. Sim. Como que faz para cortar esse ciclo, assim? Qual a primeira coisa? A ver, primeira dica, buscar de fazer uma alimentação mais saudável
é importante, mas todo grau. Você não pode ir de 0 a 100. ¿Sí? Ah, sim. O corpo humano é uma máquina de adaptação. Se a pessoa fica gostando muito doce, fica, não sei, você vai tirar o doce mais ruim, doce refinado, todo, e você vai ficar mejor fazendo a primeira instância uma alimentação com bastante alimentos que podem reemplazar. Como? Muita fruta, eso, açaí natural con algún, ¿sí? Ir reduciendo a poucos, óbvio. Paralelo a isso, a pessoa tem que fazer um trabalho de introspecção. Tem que olhar por que ele está comendo doce. Além da ansiedade, além do estresse, por Cortar que na ele raiz. está comendo doce? Ver qual emoção. Eu faço sempre para trás porque digo, tem consciente e subconsciente. Então, ver qual é o complexo, ou seja, qual é o problema no subconsciente que está fazendo. Porque, a ver, da parte nutricional ainda não se ha podido resolver o problema ou a epidemia de obesidade. Se fora tão fácil dizer, eu dou um cardápio, eu faço isto, você baixa de peso. Porque hay mucha gente obesa. Porque no tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo mental y con lo emocional. Cuando la gente soluciona emoción, soluciona la neurobiología, y la neurobiología sozinha va a solucionar y va a regular todo el cuerpo. Entonces hay que empezar. E para solucionar essa emoção, que você recomenda, assim, de dica, assim, como a pessoa busca solucionar essa emoção? Y, o sea, como fala, una introspección con actividades que relajen el cuerpo para poder empezar a olearse un poco a sí mismo. Meditación, a ver, tratamientos con psicología positivista, con coaching, o sea, en coaching trabajo mucho eso, herramientas como a PNL o yoga, o sea, falamos siempre fala de yoga. O yoga es muy bom, mas você tem que encontrar alguien que tenga un trabajo integral, no la actividad física de yoga, sino yoga como una filosofía que ayude a la persona a hacer un cambio. A meditación también, o cualquier profesional que você busque, o sea, que possa hacer una troca en la persona, dando as ferramentas certas, além de ya estar haciendo un cambio físico o biológico, mejorando su alimentación, descansando mejor. Hay gente que por ahí descansa muy poco, o sea, no percibe o por trabajo, o sea, duerme 5 o 6 horas al día, eso no está cierto. Eso siempre va a elevar los niveles de estrés. El cuerpo está sobreexigiendo constantemente. Entonces, nem de mais, nem de menos. A visión tiene que ser multidisciplinaria, o sea, a los pocos, porque você no puede hacer cambios muy abruptos porque el cuerpo pone en estado de alarma y vuelta todo para atrás. Entonces, a los pocos, decir, bueno, voy a hacer una terapia, voy a empezar a tratar de trocar, no toda alimentación de una, o más ruin de alimentación a poco. Este mes saco todos refinados, de a poco voy agregando más productos vegetales, trato de comer más natural. A ver, es un camino de pasos devagar, ¿sí? Es la mejor forma de que uno faça un resultado constante, sino muchas veces volta para atrás o se faça um rebote, como quem fala. E as atividades físicas ajudam bastante também nesse processo. Atividade física, eu acho que van de a mão com a alimentação, porque o corpo está feito para estar em movimento. O ser humano não tem natureza sedentária. Com certeza. O ser humano não tem a natureza de ficar em um computador 8 horas al día sentado sin hacer nada. O sea, estamos hechos para movernos, correr, cazar. O sea, estoy hablando biológico, antropológico. Entonces, estamos en un mundo moderno, mas por lo menos darle un tiempo al día para hacer una actividad física, la que você goste. Si você gusta malhar, si você gusta danzar, si você gusta pedalar, gusta nadar, mas eso también tiene que generar una emoción. Todo o que você faça tem que fazer com vontade. Então, você tem que gerar um negócio. Sim, no primeiro momento ninguém faz com vontade, né, Pablo? Porque é uma experiência. Quando o corpo não conhece a experiência, não faz com vontade. Tem que primeiro sair da inércia. Esse primeiro passo... Certo. Mas sempre há uma escolha. Ou seja, há gente que a lo mejor adora dançar e não gosta de malhar. Eu adoro malhar, você me conhece. Mas há gente que gosta de dançar. Eu não vou mandar a malhar uma pessoa que gosta de dançar, então eu prefiro que dance y dance tiempo todo y no malle y después abandone porque no gusta mallar.
por lo menos princípios. Se ela percibe que está dançando e percibe que a lo mejor precisa para dançar melhorar sua musculatura, ela mesma vai a buscar em outras disciplinas como para melhorar a disciplina que está gostando de fazer. Sim. Siempre tem que ver. El punto principal es la motivación. El ser humano también es movido por la motivación. Si no tienes motivación, no come bien, no danza, no malha, no troca, o sea, fica en un estado estancado. Entonces, buscar situaciones que motiven es muy importante para trascender, para dar subir esa escala de a pocos para ir mudando a situación de su vida. Acho que se tilda um pouquinho. Cortou, já ajudei. Então, Você está olhando bem agora? Sim. sim. Tá bom. E você também, tá? Tudo certo. Eu estou perfeito. Então, ó, a Hilda colocou aqui que ela consegue equilibrar quando caminha. Ela se equilibra caminhando. Muito bom. Eu também. Quando eu corro, eu digo que a minha meditação é correr. Eu consigo meditar parada, mas correr, para mim, é a melhor meditação. Hay uma rama da filosofia griega, los peripatéticos, que eles pensaban y filosofaban mientras salían a hacer longas caminatas alrededor de su povo. Imagina, los caras ya de antigüedad en Grecia, los caras no ficaban parados, o sea, caminaban mientras pensaban, porque decía que el caminar estimulaba mucho el pensamiento. Está muy bueno lo que fala, porque es una cosa que libera, es una actividad física, mas tan básica que es automática. Entonces, você puede estar haciendo y liberando ideas y movimentando oxígeno y es uma catarse física. E nesse caso liberam hormônios que o corpo... Totalmente. O corpo são os hormônios bons, né? Como você falou, comer doce, massa refinada em demasia libera muita insulina para digerir aquilo. Esses são os hormônios ruins que causam as doenças. E os hormônios bons, com atividade física, geram aumenta a vitalidade. Tal qual. Né? Você tem as endorfinas, você tem liberação de hormônio de crescimento, você tem liberação de substâncias anti-inflamatórias, de dosis básicas de serotonina, también, o sea, monte de sustancias que mantienen a maquinaria, a funcionamento do corpo en una homeostasis, un balance, un correcto funcionar. Eso es muy bom. Siempre que, a ver, a gente tem que entender outra coisa também muito importante, uma dica. Actividade física é um estressor, ou seja, genera estresse, um estresse bom. Por isso, actividade física sempre tem que ser ni de mais, ni de menos. Há gente também que é muito fanática e fica fazendo, não, eu corro de manhã, eu pedaleo da tarde, à noite. Cara, relaxa um pouco, vai a meditar um pouquinho, ¿sí? Porque, que passa? Fica gerando muito agente estressor no corpo y fica enfermando también. Entonces, también fica siendo una adicción para mucha gente. Como está la gente que no malla directamente o que no faz nada y está folgada, o cara que faz muito, fica haciendo una adicción y fica dando una carga innecesaria al cuerpo que puede terminar en enfermedades, puede terminar en patología. Pablo, e você tem horas aí que eu me perdi aqui, eu não estou conseguindo ver minha hora. Horas. Nossa, que... A ver, agora um pouquinho. São 19h55. Opa, estamos terminando já, então. Estamos terminando. É muito interessante. Te temos dado para falar, mira. A gente, encima a gente se intercambiou muito bom que a gente fale conosco. Assim que, sim, é um tema que é para falar para Vamos continuar bom tempo. em outras oportunidades, né? Eu gosto. Pretendo nas quartas-feiras, manter as lives, trazendo temas diferentes. E quem quiser participar, um prazer estar com vocês. Que a gente goste desse tema e que desde pode brindar algo de informação a gente para melhorar a vida de cada um. Isso é muito bom. Muito legal. Pena que passa tão rápido. Sim. Né? A Bibi falando que nem sempre ela consegue caminhar por 45 minutos. Mas a 15 minutos de caminhada já faz melhorar um pouco. Todo o que você faz algo.
aunque sea 15 minutos, todo lo que você pode fazer por dia, a troca de um alimento, a uma pequena caminhada, 5 minutos de meditação, 10 respirações, ou seja, boas ideias na cabeça, todo faz uma troca, aunque seja devagar, você vai sempre para frente. Bem legal. Bem legal. Vamos trazer outros temas e a gente vai conversando. Obrigada, Tá bom, Pablo. Ana? Um gosto de falar com Muito você, Ana. legal, muito bom a conversa. Me iluminou bastante. Igualmente, Obrigada. a troca foi muito boa. Sim. Boa noite para vocês. Boa noite para toda a gente. Um abraço grande. Saludos. Tchau. O pessoal já tá dando um tchau aí. Parabéns, Pablo. Legal. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.